Olá, galerinha, tudo bem? Nós iniciaremos aqui o bate-papo sobre o capítulo 4 agora, tá bom? Esse capítulo que traz diversos conceitos que a gente consegue, conceitos e técnicas que nós conseguimos utilizar no dia a dia. Esse capítulo é importantíssimo tanto para a nossa prova, como também para a nossa atuação no mercado de trabalho. Espero que vocês tenham uma atenção para esse capítulo, que vai ser muito legal a nossa conversa e espero que seja proveitosa também. Vai ser proveitosa, certamente. Aqui, como tradicionalmente a gente vai primeiro passar pelos tópicos, a gente vai identificar as condições dos casos de teste, vai ser um papo bem legal também. A gente vai ter as categorias de técnicas de modelagem, teremos as nossas técnicas baseadas em especificação. Vamos lá. Para o começo, eu queria deixar um conceito bem definido aqui. Quando a gente está falando em técnicas baseadas em especificação, a gente vai estar falando de técnicas baseadas na caixa preta, ok? Quando a gente tiver técnicas baseadas na estrutura, a gente vai estar falando dos testes caixa branca. Perfeito? É muito importante ter esse conceito bem definido aqui no começo, porque depois a gente vai estar só citando técnica de estrutura. Vocês vão saber que é técnica de caixa branca. Perfeito? A gente também vai dar uma passada nas técnicas baseadas em experiência, que também é muito legal. A gente vai ver checklist, teste exploratório. Teste exploratório, para quem me conhece, sabe que eu gosto bastante. A gente vai dar uma passada em todas essas técnicas hoje, perfeito? Vamos avançar para que a gente consiga avançar na nossa conversa aqui. Ó. A gente vai primeiro falar da condição do caso de teste. A condição de teste é definida como um evento que pode ser verificado por um ou mais casos de teste. Só um minutinho que ele passou aqui. E tá, os slides estão bem doidos, passando sozinho. A condição de teste definida como um item. Vamos lá. A condição de teste, basicamente, aqui, vai ser uma funcionalidade, uma feature. E os casos de teste são todos os scripts que nós iremos seguir para que a gente consiga cobrir a condição de teste. Vocês compreenderam? A condição de teste vamos botar um evento maior, e os casos de teste é como nós iremos cumprir essas condições de teste. A gente pode ter 10 casos de teste para uma condição, para uma função. Perceberam? Perfeito? Vamos avançar. Estabelecer a rastreabilidade das condições de teste de volta até as especificações de requisitos permite analisar o impacto quando os requisitos mudam. Perfeito. A gente tem tendo condições de teste bem definidas, nós teremos critérios de aceite vinculados a essa condição de teste. Então, se o critério de aceite muda, a gente consegue rastrear o que a gente precisa mudar nesse teste. Perfeito? No caso de teste consiste em um conjunto de valores de entrada. Aqui é muito importante porque traz informações que a gente tem que ter no caso de teste. Nós temos templates muito bem estruturados no que nós utilizamos no mercado. Eu posso dizer pacificado, onde é um template que geralmente as pessoas usam. Vamos lá. Nesse template tem pré-condições, resultados esperados, pós-condições. A gente vai trazer aqui, ó, a gente tem um padrão formado nessa ISO. Ó. Vocês estão vendo que isso é uma ISO. Depois vocês pesquisam, botam IE 829 no Google. Vocês vão perceber que ele traz um padrão dessa documentação. Com todas essas informações que eu passei aqui para vocês. É muito importante a gente utilizar condições, casos de teste que sejam utilizados no mercado, onde traz todas as informações que nós precisamos, ok? Vamos avançar. Aqui ele vai trazer mais algumas informações que precisa ter no caso de teste. O resultado esperado deve ser produzido como parte de explicação do caso de teste, inclui a saída, mudança de dados, status e qualquer consequência do teste. Aqui ele está falando no final, do resultado esperado. Depois a gente concluir cada passo a passo, devem ser produzidos evidências para a gente documentar e depois entender como o sistema está se comportando. O resultado deve ser esperado, deve ser definido antes da execução do teste. Vamos lá. Se você tem uma condição e um caso de teste bem definido, você sabe qual o resultado o software tem que trazer, ok? Então isso precisa ser definido antes da execução do teste, para que a gente tenha o resultado esperado condizente com o comportamento, perfeito?
A especificação do procedimento de teste é o conjunto de casos de teste colocado em ordem de execução. O procedimento de teste aqui nada mais é do que um checklist. Estou com a técnica lá na frente na cabeça. O procedimento de teste é um passo a passo para que você tenha no caso de teste. Ok? É basicamente o passo a passo. A sequência de execução desse teste considera alguns fatores, como teste de regressão, priorização, dependência de técnicas e lógicas. Tudo isso está sendo avaliado no caso de teste. Perfeito? E no procedimento, que está dentro do caso de teste. Perfeito? Vamos avançar. Me perdoa que eu estou um pouquinho mais. Estou um pouquinho. Pronto, aqui nós vamos começar nas técnicas. Nós vamos seguir da seguinte forma. Eu vou dar uma lida no conceito para a gente entender o conceito da técnica. Depois eu vou mostrar um exemplo prático. Eu acho que juntando o conceito e o exemplo prático, a gente vai entender a melhor forma de usar essa técnica para que a gente tenha o quê? Já falei para vocês, todas essas técnicas estão sendo utilizadas para que a gente consiga aumentar a cobertura do código, para que a gente não precise usar, não é que a gente não precisa, não, como a gente não consegue usar todos os inputs e os outputs. Perfeito? Vamos lá, começar primeiro com partição de equivalência. As entradas do software do sistema são divididas em grupos que têm um comportamento similar, podendo ser tratados da mesma forma. Perfeito. Partições da classe equivalente podem ser encontradas em dados válidos ou inválidos. Partições podem ser identificadas para valores de saídas, valores internos, valores relacionados ao tempo, antes ou após um evento. E para os parâmetros de interface. Ok. Testes podem ser elaborados para cobrir as partições. Gente, partição é basicamente divisão. A gente vai dividir as entradas de acordo com o seu critério para que a gente consiga, através daquela representação, representar toda aquela partição. Eu sei que, teoricamente, é mais difícil, então nós vamos para a prática. Partição de equivalência é aplicável para todos os níveis de teste. Perfeito. Então vamos para o exemplo prático. Eu acho que vocês conseguirão entender melhor a partir do exemplo prático. Vamos lá. Ó, vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Fique melhor para vocês darem uma enxergada. Acho que vai ficar bem melhor assim. Feito. Vocês conseguem enxergar melhor. Ok? Vamos lá. Imagine um sistema que calcula um frete baseado no peso do pacote. As seguintes regras são: até 1 kg de frete, até 1 kg, frete de R$10. Acima de 1 kg, até 5 kg, percebem a regra, né? Frete de R$20. Acima de 5 kg, frete de R$30. Aqui a gente precisa representar, trazer uma partição, ou então, ou seja, uma representação daquela, vamos chamar de classe, que seja válida. Ou então, para a regra 1, qual uma partição de equivalência válida? Aqui, ó, até 1 kg. Qualquer peso até qualquer peso entre 1 grama até 1 quilo, ele é válido para nessa primeira regra. Ou seja, basicamente, a gente não precisa testar todos os pesos até 1 quilo para saber o comportamento do sistema. A partição de equivalência serve para isso. Vocês entenderam? Acho que dá uma explosão na mente da gente agora, né? Vamos lá, para a segunda regra. Acima de 1 quilo ou até 5 quilos. A gente precisa buscar um dado que represente aquela partição que seja válida. Ou seja, qualquer peso entre 1 kg e 1 grama até 5 quilos. A gente tem um exemplo aqui, 2,5 kg ou 5 quilos. Percebe que a gente já tem duas representações. Aí vamos para a regra 3. Acima de 5 quilos. Então o exemplo é qualquer peso acima de 5 quilos. Então vamos lá. Nós temos 3 representações de todas as classes. Ok? Primeiro exemplo, a gente pode usar meio quilo, 500 gramas. No segundo exemplo, a gente pode usar 2,5 kg.
E no terceiro exemplo, qualquer peso acima de 5, 7 quilos, né? Como é o exemplo que a gente está utilizando aqui. A gente percebe que a gente está usando 3 inputs. Esses 3 inputs vão validar todas essas regras. Ok. Para isso, a gente usa de forma inteligência técnica. E para isso serve a partição de equivalência. Muito legal, né? Vamos seguir aqui. A gente vai ver outra técnica agora, que é a... Já vou entrar aqui já direto no slide, né? Que é o análise de valor limite. A análise de valor limite também é muito legal. E através de análise de valor limite, eu diria que é a técnica que a gente consegue achar mais bugs, por incrível que pareça. O comportamento do limite ou partição de equivalência é onde existe a maior probabilidade de estar incorreto. Perfeito? Percebe que a análise de valor limite está dentro da partição de equivalência. Ó, perfeito? Os valores limites de uma partição são seu máximo e seu mínimo. O valor limite para a partição válida é o valor limite válido. O limite da partição é inválido, é um valor limite inválido. Testes podem ser projetados para cobrir tantos valores inválidos como valores válidos. Aqui é basicamente para entender o comportamento do sistema em valores válidos, entender o comportamento do sistema em valores inválidos, ok? A análise de valor limite pode ser aplicada em todos os tipos de teste. Então, a gente consegue e deve agregar partição de equivalência com análise de valor limite. Perfeito? Vamos seguir no mesmo modo que a gente fez no partição de equivalência. Então, a gente vai no exemplo aqui. Ok? Aqui ele também traz partição de equivalência válida, que é bem legal. Aqui traz um pouquinho de conceito. Vamos lá. Exemplo de tática. A gente vai usar o mesmo exemplo que a gente usou no cálculo de Freire, para a gente manter a linha de raciocínio. Perfeito? Aqui a gente tem o limite inferior, que é 1 grama. A gente tem um limite superior e o limite inferior da segunda categoria, que é o quê? 1 kg e 1 grama. A gente tem um limite superior, que é acima de 5 kg, lembra? Então, a gente tem o limite superior e o limite inferior, perfeito? Aqui, ó, ele traz os casos de teste que a gente poderia utilizar para validar o mínimo e o máximo daquele caso que a gente já trouxe no final de equivalência. Vocês percebem que ele traz um limite inferior e um superior. É muito importante testar os dois limites, porque geralmente é onde o dev não consegue cobrir os casos de como o sistema deveria se comportar, perfeito? Ó. Aqui ele traz ó, o limite inválido, que é abaixo do limite inferior. Ele traz um limite válido, que é o limite inferior, lembra que é a partir de 1 grama, perfeito? Ele traz um limite superior da primeira fase, lembra de 1 kg. Aqui ele traz 1 kg e 1 grama, que é o limite inferior da segunda faixa, que é o primeiro valor que aquela segunda faixa começa a aceitar, lembra? Eu vou voltar aqui na regra para que vocês lembram. Essa é a regra, perfeito? Lembra? Essa aqui é a regra. A gente está utilizando essa regra no embasamento. Lembra que a gente está usando o mesmo exemplo. Se quiser dar uma pausada no vídeo, dá uma olhada na regra e ver se concorda com o raciocínio. É importante que vocês também raciocinem, perfeito? Ó, 1 kg e 1 grama, que é o limite inferior da segunda faixa, do primeiro valor que aquela segunda faixa está aceitando. A gente tem 4,99 kg, que é o limite superior àquela segunda faixa, ou seja, até onde aquela segunda faixa está aceitando. A gente tem 5 quilos, que é o limite superior da segunda faixa. Perfeito? A gente também tem... Aqui a gente já tem um limite inferior da terceira faixa. Por que que aqui não está trazendo o limite superior da terceira faixa? Porque ele não traz regras para essa terceira faixa. Acima de 5 quilos, o frete sempre vai ser R$ 30. Perfeito? Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, pausa o vídeo, não tem problema nenhum em começar o vídeo novamente. É muito importante esse conceito. Tem várias questões na prova para a gente faz, eles dão critérios, a gente faz o partição de equipamentos, depois análise do valor limite. Perfeito? Espero que eu esteja sendo claro e não esteja ocorrendo tanto, mas vocês vão pausar o vídeo aí da forma que vocês acharem melhor, perfeito? A gente vai entrar em outra técnica, tá
tabela de decisão. Ó, tabela de decisão contém as condições de disparo a ação, muitas vezes combinações verdadeiras e falsas para todas as condições de entrada e ações resultantes. Aqui, basicamente, a gente tem uma entrada e a partir dessa entrada, qual a ação resultante. Ok? É confuso na teoria. Na prática, tudo fica mais visível. Perfeito? Cada coluna da tabela corresponde a uma regra de negócio que define uma única combinação de condições que resultam na execução de ações associadas àquela regra. Gente, aqui eu acho que todo mundo que está aqui já teve alguma introdução na área de tecnologia, né? Logicamente. Nas primeiras cadeiras da faculdade, geralmente a gente aprende lógica, né? Lembra da tabela verdade que a gente viu lá em lógica? A gente usa aqui na tabela de decisão. A gente estrutura a tabela verdade, a gente usa os critérios e a gente vê qual o resultado depois daquela ação. Perfeito? O grande ganho na utilização da tabela de decisão é que ela cria combinações de condições que geralmente não foram executadas durante o teste. Podem ser aplicadas em todas as situações, quando a execução do software depende de muitas decisões lógicas. Perfeito. Vamos manter o processo que a gente está aqui, né? Vamos dar a tabela de decisão. Aqui tem um pequeno conceito também. Ó, aqui a gente tem um exemplo didático. Imagina se o sistema de e-commerce. Imagina se o sistema de e-commerce tem as seguintes regras. Lembra que sempre vai ter regras para a gente associar, porque senão não faz sentido, né? Se o cliente for VIP e a compra for acima de R$ 200, aplica-se 20% de desconto. Se o cliente for VIP e a compra for até R$ 200, aplica-se 10% de desconto. Se o cliente não for VIP, lembra que esse não é muito importante. Se o cliente não for VIP e a compra for acima de R$ 200, aplica-se 5% de desconto. Se o cliente não for VIP e a compra for até R$ 200, não há desconto. Então a gente monta uma estrutura, ó, bem simples, gente. Não é nada de outro mundo, ó. A gente cria a regra, a condição, como a compra foi realizada e a ação. Se o cliente ele é VIP, a compra dele foi maior que R$ 200, qual vai ser o desconto dele? 20%. Perfeito. Se o cliente foi VIP, verdadeiro. Se o cliente, a compra dele foi maior do que R$ 200, falso, não foi. Então, qual a ação? O desconto dele vai ser de 10%. O cliente é VIP? Não. A compra dele foi maior do que R$ 200? Sim. O que ele vai ganhar? Desconto de 5%. O cliente não é VIP, a compra dele foi menor do que R$ 200, ou seja, falso. Qual o desconto que ele vai ter? Nenhum. Entendeu? Aqui ele vai trazer, ó, perfeito. Ó. Aqui ele traz casos de teste, ó. Então esses casos de teste vocês podem... Ixi, sem querer. No caso, esses casos de teste vocês podem comparar e ver se a tabela de verdade vai trazer os resultados condizentes. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai para a regra seguinte, que é a transição de estado. Vocês já conseguem ter um spoiler por aqui, né? Mas, como combinado, primeiro a gente lê o conceito, para que a gente também tenha a ideia do conceito, porque a gente juntando o conceito e o exemplo prático, a gente consegue ter uma visão melhor. Vamos lá? Transição de estado. Permite o testador visualizar o software em termos de estados, transições, as entradas para mudança de estado. Gente, aqui é muito importante, nós temos software que eles dependem da transição de status. É muito comum. Então, a gente vai ver um exemplo prático de como o software muda o seu comportamento a partir da ação do usuário, ok? Os estados, sistemas, objetos sobre testes são isolados, identificados e infinitos. Uma tabela de estado exibe a relação entre estados e entradas e pode destacar possíveis transações de várias. Okay? Os testes podem ser construídos para cobrir uma sequência típica de estados, cobrir todos os estados e todas as transições, ou exercitar uma sequência específica de transições ou testar transições de vaga. Será que a gente testa aqui transições específicas? Se a gente for pegar a transição de estado de todo o sistema, assim, lógico que a gente não vai conseguir, ok? Então a gente quebra, a gente vai vendo pequenas transições, perfeito? Como vocês já pegaram aí, a gente vai. O exemplo, perfeito? Transição de estado. A gente tem um exemplo didático. Pense no caixa eletrônico simples.
A gente tem um estado ocioso esperando o cartão, cartão inserido, PIN inserido, transação em andamento, erro, ocorreu um problema. PIN correto, saldo suficiente. Aqui, gente, eu estou usando exemplos genéricos, são exemplos didáticos, beleza? Vocês peço perdão que eu estou meio gripado e fica meio ruim. Ó. As transições, ó. De ocioso para cartão inserido. Inserir cartão. De cartão inserido para PIN inserido. Inserir PIN correto. De cartão inserido para erro. Inserir PIN correto 3 vezes. Aqui a gente tem todos os eventos e transições. Ó. Aqui era para ser um diagrama de transição, ok? Porque de acordo com o comportamento, de acordo com o estado do sistema, de acordo com o comportamento, ele vai exibir o resultado. Aqui eu acho que não ficou tão claro, ok? Mas era para ser um diagrama. Cartão inserido, PIN correto, PIN inserido, ok? Aqui basicamente é estado, ação e resultado, ok? A gente tem o caso de teste aqui, ó. Inserir o cartão, inserir o PIN correto, sacar o dinheiro e retirar o cartão. Aqui é o fluxo feliz, que a gente chama de fluxo normal, onde geralmente os devs cobrem direitinho. Deve não cobra direitinho e muitas das vezes o cenário de erro, não. Aqui a gente tem, ó, inserir o PIN correto, inserir o PIN correto, para a gente ver o comportamento do sistema após esses estados, transições. Perceberam? Esse teste também é importantíssimo, perfeito? O último a gente vai para o caso de uso. Vocês vão perceber aqui, ó, um spoiler. Mas primeiro a gente vai fazer o quê? Dar uma lida no conceito. Vamos lá. O caso de uso descreve o fluxo de processo do sistema baseado nas suas possibilidades de ativação. Gente, caso de uso, eu acho que a gente não citou em nenhum tópico anterior, em nenhum capítulo anterior. É muito legal vocês darem uma pesquisa, dar uma pesquisada, dar uma olhadinha no que é um caso de uso. Eu particularmente vi na faculdade, que a gente tem uma cadeira chamada Engenharia de Software, onde ele mostra os casos de uso. Basicamente é o fluxo que o usuário está utilizando para a gente analisar o comportamento do sistema, beleza? O caso de uso do fluxo do processo de um sistema baseado nas suas possibilidades de utilização. Os casos de teste derivados, no caso de uso, são muito úteis na descoberta de defeitos do fluxo do processo durante a utilização do sistema no mundo real. Aqui é, basicamente, o fluxo de utilização do usuário. A gente está com a cabeça de usuário. Casos de uso são muitas vezes tratados como cenários úteis para construir testes de update com participação do usuário final. Lembre que o usuário está inserido em todo momento. Eles podem ajudar a descobrir defeitos de integração, causas pela interação e interferência de diferentes componentes, que testes individuais componentes podem não ter detectado. Lembra que a gente já está aqui na visão de usuário, então o sistema já está integrado, seja ele com seus componentes, seja ele com APIs externas. É muito comum a contratação de API externa para a gente construir o software como um todo. Um exemplo bem básico, acho que todo mundo já viu aí, é a API do Google. Você vai fazer um login hoje, basicamente, em qualquer aplicação, você percebe lá. Fazer login com o Google. Ali é uma API externa, a API do Google, onde sua API pode fazer integração com ela. Tá entendendo? Então vamos lá. Temos uma lista no conceito. A gente vai dar onde? Iremos para caso de uso. Aqui é muito legal, porque eu estou usando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, para a gente ter uma. De pensar em diferentes. Como essas técnicas atuam em diferentes casos. Aqui a gente vai realizar um saque. Basicamente, realizar um saque. A gente tem um ator, que aqui esse ator é o usuário, ok? O ator está simulando o usuário. Basicamente, o nome já é sugestivo, beleza? O cliente insere o cartão no caixa eletrônico, o sistema valida o cartão, o sistema solicita o PIN, o cliente insere o PIN, o sistema valida, o sistema exibe menu de opções, o cliente seleciona um saque. Vocês percebem que ele está narrando todos os passos do usuário? Ó. Aqui, gente, a gente valida todo esse espaço. Por quê? Se o cliente seleciona saque e o software vai para extrato, percebe que o sistema está com um comportamento incorreto. Então, a gente precisa validar todos esses passos. Entendeu? Vamos lá. Ó. Ele também é a característica do caso de uso, ele também traz fluxos alternativos, fluxos de exceções. Gente, vou ser bem sincero com vocês.
fluxos alternativos e fluxos de exceções é onde a gente consegue encontrar os maiores problemas. Porque o fluxo feliz, aquele comportamento ideal, geralmente o dev já cobre aquele cenário. Vamos dizer que é o básico, ok? A gente não está na área de qualidade para testar o básico, gente. A gente está para pensar fora da caixa. A gente está para pensar em cenários de erro, ok? Vamos lá. Ó. A gente tem os casos de teste. Ó. Saque bem sucedido, PIN correto, saldo suficiente, saque valor mínimo e válido, máximo. Percebe que nós estamos aqui interpretando o usuário no cenário real e trazendo vários cenários. Um fluxo alternativo, um fluxo bem sucedido. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai dar. Aqui só a gente deu uma passada em todas as técnicas, ok? Agora a gente vai entrar nas técnicas baseadas em estrutura ou caixa branca, ok? Não vou trazer mais exemplos, aqui é mais de teoria e eu vou explicando para vocês. Ó. Teste de estrutura ou caixa branca é baseado na estrutura do software ou sistema. Gente, aqui a cobertura de comando é basicamente a gente analisar a saída de uma função, se ela está correta, ok? Lembra que essa teste de cobertura de comando aqui, geralmente a gente faz essa cobertura nos testes unitários, ou até no de integração. Ok. Ó, o teste de comando deriva-se os casos de teste para executar comandos específicos, normalmente para aumentar a cobertura. Lembra que eu citei? Existem empresas que batem nessa tecla da cobertura, gente. Nós precisamos enfatizar que um sistema robusto, confiável, ele tem uma alta cobertura de código. Ok? Vamos seguir. A gente tem um teste de cobertura de decisão. Gente, aqui, ele basicamente vai validar o comportamento do sistema em lógicas de decisão. Num if, num else, numa tratativa de erro, no try catch. Basicamente, ele vai validar o comportamento, se o comportamento está correto naquela cobertura de decisão. Gente, tudo isso é automatizado e geralmente a gente faz um teste unitário ou de integração. Ok? Ó, 100% da cobertura de decisão garante 100% da cobertura de comandos, mas não vice-versa. Perfeito? Ó, teste de decisão é uma forma de teste de controle, já que ele gera um fluxo específico através de padrão de decisão. A cobertura de decisão é mais eficiente do que a cobertura de comandos. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai entrar num assunto bem legal. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante, que é técnicas baseadas em experiência. Vamos lá. Possivelmente a técnica mais amplamente aplicada é supor adivinhar onde estão os erros. Vamos lá. Gente, aqui a gente não é um adivinhador, mas a gente vai criando um feeling de testador. Quando vocês testam várias aplicações ou conhecem o produto a fundo, a gente tende a entender quais os cenários mais críticos e onde geralmente ele dá erro. Essa suposição é justamente isso. Aqui ele está atrelando a experiência, porque quanto mais experiência, quanto mais vivência você teve naquele erro, mais você vai conseguir entender com isso, entendeu? É basicamente isso. Ó. Quando usado para aumentar a técnica sistemática, testes intuitivos podem ser úteis para identificar testes específicos que não são facilmente identificados formalmente. Ó. Essa abordagem estruturada da técnica de dedução de erros é enumerar a lista de possíveis erros, construir testes com o objetivo de atacar e cobrir estes erros. Ok? Ó. Teste exploratório ocorre simultaneamente a modelagem e execução do registro de teste baseado no objetivo de teste, onde é realizado em tempo pré-definido. Gente, o teste exploratório geralmente é um teste onde você não precisa ter uma documentação tão robusta, onde você tem o objetivo específico de explorar o comportamento do sistema e entender o comportamento dele. Gente, o teste exploratório não necessariamente precisa de critérios bem definidos. Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro projeto,
no meu primeiro trabalho, eu passei basicamente 2 semanas fazendo só teste exploratório. Por quê? O teste exploratório, ele não pede conhecimento prévio do sistema. Você basicamente vai explorar para entender o comportamento do sistema, ok? Ele é muito importante para que você adquira o conhecimento também. Então, ele é muito usado quando um analista de qualidade entra num projeto novo. Geralmente ele aborda os testes exploratórios, porque não precisa de critério bem definido, então ele não precisa de um caso de teste, geralmente não precisa de um caso de teste. Você serve também para o conhecimento do projeto, ok? O teste exploratório também, ele é uma boa prática, porque a gente pensa em todos os cenários, executa, documenta, mas sempre a gente pode ir atrás de cenários alternativos, que não necessariamente precisam ser previamente pensados e documentados. É basicamente você pode explorar. Gente, se vocês souberem usar o teste exploratório, ele traz diversos benefícios, diversos comportamentos que você percebe que é inadequado. É uma boa prática e onde eu particularmente utilizo bastante, ok? Inclusive, provavelmente vai ser o tema do meu TCC, para a gente dar uma olhada nas heurísticas. Teste exploratório, a gente pensa que é feito de qualquer forma, mas não é feito de qualquer forma. A gente tem tempo definido, geralmente, a gente usa o método, pode ter qualquer método, o método mais conhecido é o Pomodoro, né, que a gente define um tempo específico onde você vai ficar explorando o sistema. Ok? Vamos, vamos avançar. Ó. É uma abordagem muito usual em locais onde a especificação é rara e inadequada, existe uma grande pressão por conta do prazo ou para implementar um teste mais formal. Justamente o que eu disse para vocês agora, ok? Sobre o teste exploratório. Vamos avançar. A escolha de qual técnica utilizar dependerá de uma série de fatores, incluindo o tipo de sistema, padrões. É o verdadeiro depende. Lembra que eu falei para vocês que tudo depende do contexto? De novo, aqui o depende. Ó. A escolha de tal qual dependerá de uma série de fatores, incluindo o tipo de sistema, padrões, crenças, requisitos contratuais, níveis de risco, tipos de riscos, objetivos do teste, documentação disponível, conhecimento dos testadores, muito importante, tempo, dinheiro, ciclo de desenvolvimento, modelo do caso de uso, experiência prévia do tipo de efeito encontrado. Gente, vocês perceberam o tanto de fatores que a gente tem que analisar para qual técnica de teste a gente escolher. Lembra o que eu falei para vocês? Muita gente gosta de criar, categorizar nossa profissão como só testar, só clicar. Vocês percebem o quão complexo é o teste. A gente pode só testar também. Pode também. Mas não é o que a gente é, percebe de boa prática no mercado e ninguém está brincando, né? A gente faz as coisas mais robustas, né? Algumas técnicas são mais facilmente aplicadas em certas situações e níveis de teste. Já outras são aplicáveis a todos os níveis. Perfeito? Gente, muito obrigado. Eu acho que essa aula ficou um pouco mais extensa, mas era necessário. Se tiver dúvida, analisem novamente, ou então mandem lá no grupo. Não tem, a gente não vai ter problema nenhum em responder vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima, até o capítulo 5.